Eu sou Daniela Esteves e estamos de volta com mais um programa e o tema de hoje é assertividade. Como é importante a forma como nós nos relacionamos com o outro e com nós mesmos. Como é importante para que nós possamos ter uma qualidade de vida emocional e melhorar os nossos relacionamentos. E hoje aqui conosco, o nosso psicanalista clínico, ele vai estar nos ajudando a entender melhor o que é assertividade. É uma palavrinha assim que ela é muito, muito importante quando nós conseguimos aplicá-la nas nossas vidas, né, pastor? Tudo bem? Olá, Dani, tudo bem? É um prazer estar de volta aqui com mais um programa muito importante que se trata do nosso relacionamento com nós mesmos, relacionamento com as pessoas que nos cercam e a maneira como nós nos relacionamos com o mundo e até mesmo com Deus. É verdade, porque o que que eu acredito, né? Que a forma como você se relaciona com as pessoas pode definir o seu fracasso e o seu sucesso. Não é verdade, pastor? A forma como nós nos relacionamos com as pessoas e com o mundo define o nosso sucesso e o nosso fracasso. Está relacionado com a nossa subjetividade, né? Se você acredita que você vai ter sucesso em alguma coisa, você vai chegar lá. Só que tem uns que têm mais facilidade e outros têm mais dificuldade. Então está diretamente relacionado com a maneira que você lida com as suas emoções aí, né? E o que é assertividade, pastor? Assertividade é uma habilidade que o ser humano tem de lidar com ele mesmo, lidar com o próximo, sem infringir o seu direito, sem infringir o direito do outro, sem constrangir ninguém, colocar a sua opinião, a sua vontade de uma maneira consensual, que seja bom tanto para ele quanto para os outros. E isso é ser uma pessoa assertiva, uma pessoa que tem opinião própria, uma pessoa que não fica em cima do muro perante alguns desafios, pessoa equilibrada nesse ponto. A pessoa assertiva, ela consegue se expressar, ela consegue colocar suas emoções, expressar suas emoções sem agredir o direito do outro. O fato de eu não concordar com aquilo que você acredita ou diz para mim, não quer dizer que eu tenha que brigar com você, que eu tenha que até chegar ao extremo da agressividade, que é a violência física, a violência moral, no qual a gente tem vivenciado e tem percebido o quanto a nossa sociedade tem estado no seu limite, e falta muita assertividade, na nossa sociedade brasileira, né, pastor? Daniela, é importante a gente entender que a agressividade ela está relacionada a uma frustração. Toda frustração ela gera uma agressividade. E se nós não conseguimos agredir a pessoa que está ao nosso lado, nós vamos agredir nós mesmos. Agora, o que, por que nós estamos frustrados? Porque nós geramos uma expectativa em cima de alguma coisa e não dá certo. Então, uma pessoa que não é assertiva, ela não quer nem saber. Ela se sente agredida. Então, por quê? Porque ela foi frustrada. Então, ela vai partir para uma agressão. Agora, ser assertivo, sabe, tem outras coisas que envolvem aí. Na maioria das vezes, conseguimos enxergar ao nosso redor, pastor, e identificar que existe pouca assertividade nas pessoas. E quando existe, quando encontramos uma pessoa assertiva, ela possui poucas características assertivas. Quais são essas características assertivas, pastor? Bom, a característica assertiva de uma pessoa assertiva, né, a assertividade, está muito relacionado de como essa pessoa viveu a vida, como que ela encarou a vida desde a sua infância. Está muito relacionado com a subjetividade de cada um. É um tema que a gente usa, é uma palavra que a gente sempre está falando, né?
assertividade, subjetividade, mas o que realmente é uma subjetividade? Subjetividade é a maneira como você enxerga as coisas, é a maneira como você encara a tua vida, é a maneira como o padrão de pensamento que você já criou dentro de você. E isso tem tudo a ver desde a sua infância até o dia de hoje. Uma criança que encara bem, que lida bem com a subjetividade, por exemplo, teve um ambiente propício para isso, e ela entendeu aquele carinho, atenção dos pais, ela elaborou bem as fases psicossexuais, os, os complexos da vida, da infância dela, ela vai ser uma pessoa assertiva. Agora, o irmãozinho, que também foi criado no mesmo ambiente, sabe, com a mesma qualidade de vida, ele pode ter encarado isso de uma forma diferente. Ele pode crescer não tão assertivo como o outro irmão. Mas o senhor está falando de pais que tentaram e aplicar assertividade, Uhum. né? O senhor está falando a respeito de pessoas que buscaram ser assertivos, pais amorosos, compreendendo seus filhos, buscando impor limites, né, para que eles possam ser futuramente adultos, jovens que respeitam o próximo, não agride o próximo, que tenha uma saúde emocional no qual eles consigam lidar com as frustrações. E quando jovens, adultos, vêm de um lar onde os pais foram poucos assertivos, como, como que um adulto hoje, que não teve assertividade aplicada através dos pais, no qual eles não foram considerados, os pais não consideraram as suas emoções, não consideraram a importância do ser, porque muitas vezes a gente ignora a criança, ignora as suas emoções e vai atropelando, impedindo o quê? E não ensinando até ela se expressar. Porque muitas vezes os pais falam: olha, a criança não chora, não quero saber, vamos deixar para mais tarde. E aquele momento é o momento dela, que ela precisa ser considerada. Tudo bem que às vezes o choro vem, muitas vezes sem algo maior, no sentido de grave, né? Mesmo assim, temos que considerar aquele choro porque é um sentimento, né, pastor? Sim. Então, o adulto, enfim, cresceu, a criança ela cresceu e ela é pouco assertiva. E como desenvolver essa assertividade na fase adulta? Então, Dona, já que nós entramos nesse momento, é importante saber que não se esgota o assunto aqui, né? É muito abrangente. Falar sobre a subjetividade, falar sobre assertividade, vai muito. A gente precisaria de 10 programas desse assunto, né? Mas é importante entender o seguinte, que filhos criados no mesmo ambiente podem ser assertivos e outros não. Pais assertivos, teremos filhos assertivos. Essa é a lógica. Pais que são hostios, né? Os filhos também vão ser. Sabe? Agora, a subjetividade da criança encarar tudo isso pode mudar. Pode mudar tudo isso. Por isso que eu digo, não é sempre a culpa dos pais. Uhum. Os pais, lógico, dentro dos padrões bíblicos, né, dos princípios cristãos, da ética, da moral, da boa educação, vai contribuir para que essa criança seja uma criança assertiva. Mas isso não é também uma garantia, Não sabe? é cem por Não é cento. 100% garantido. Por quê? Imagine que uma criança, tá? Ela, ela olha para a mãe, criança, com 2 meses, 1 mês de idade, ela não sabe que a mãe é um ser e ela é outro ser. Em algum momento, ela pode não se sentir pertencida a essa mãe. E vai desenvolvendo isso, dependendo de como o ambiente dela está acontecendo. E ela vai crescer uma criança desalienada, sabe? Uma criança, um adulto mais tarde, cheio de complexos, de culpa, de busca. Então, isso é muito relativo. E, pastor, como que nós podemos aplicar
essa assertividade dentro dos direitos, eh, a partir da infância? Como que nós, os pais, podemos, aplicar essa assertividade? Ou seja, desenvolver essa assertividade para que nós possamos ter jovens e adultos um pouco mais saudáveis, mesmo, com suas próprias escolhas, eles sejam mais seguros para fazê-las. Bom, Dani, eu até poderia colocar meu exemplo de vida, né. Eu fui criado num ambiente cristão, eu fui criado na época que antes de dormir você pedia bênção para o pai, pedia bênção para a mãe, então havia essa condição de vida, eu aprendi assim. Mas mesmo assim teve momento da minha vida que eu, eh, desvirtuei algumas coisas, mas com o passar do tempo eu fui trazendo a lembrança dessas coisas boas que eu aprendi, né. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu me considero uma pessoa, eu não costumo ficar em cima do muro com as coisas, né, eu também busquei isso. Eu tive essa predisposição de buscar, mas eu poderia ter nascido nesse mesmo ambiente, mas não ter se sentido pertencido a essa família ou a essa mãe. Então eu poderia ser uma pessoa acuada, uma pessoa tímida. Agora, é importante a gente saber também que quando os pais são engolfadores, o que que é isso? O pai que protege demais o filho ou a filha, ela corre um sério risco de cercar esse filho, né, não deixar ele pensar por ele mesmo, ser o que ele quer realmente ser. Então, nesse caso, o pai está pensando, a mãe está pensando mais na subjetividade dela do que propriamente da criança. Por isso a importância de fazer algumas perguntas, né, que são muito simples, que faz com que você desenvolva a assertividade no seu filho, né? Ou até no próprio adulto, apesar da bagagem de história, né, que já passou os anos, e ele carrega uma bagagem, de repente até de traumas. Mas existe algumas perguntas que são perguntas de consideração e respeito ao outro, ao próximo. O que você acha? Como se sente? O que você precisa e o que você tem a dizer? São perguntas simples, que parecem até boba, né? Mas elas trazem, e elas agregam tamanho valor na questão da consideração do direito do outro, né? Quando você pergunta: "O que você acha?", você está se importando, querendo saber, e isso é uma consequência, faz com que o outro passe a refletir do que ele acha a respeito de um assunto, determinado assunto. Então, você ensina o outro, você extrai do outro uma reflexão, que você pode dar até uma resposta para ele, mas ele precisa também ter a sua própria resposta, né? Quando você fala como se sente, você faz com que ele busque se analisar, analisar aquilo que ele está sentindo, seja uma raiva, seja uma mágoa, seja um medo, e você pergunta como você se sente, ou como você se sente até em relação a determinada coisa ou um evento que tenha acontecido. O que você precisa? Quando você pergunta o que você precisa, nossa, isso é tão importante, a pessoa se sente tão acolhida, ela se sente parte de alguma coisa, parte de um projeto, parte da vida. Como é importante nós trazermos esse acolhimento, porque através dessas perguntas, o que você tem a dizer? Você está perguntando o que ela tem a dizer, então ela vai novamente ser levada a uma reflexão do que ela tem a dizer. Porque muitas vezes hoje a gente vê pessoas que não têm muito a dizer e, ao mesmo tempo, elas têm muito para falar. Porque, na verdade, elas expressam de outra forma, ou com a passividade,
que Uhum. também a passividade fala muito da pessoa, e a agressividade. E você não entende por que daquela agressividade, porque ela não foi treinada, ela não foi considerada nos seus sentimentos, ela não foi considerada e nem treinada a olhar para si, porque é um treino. Olhar para nós mesmos é um treino de reflexão. E desde pequenininhos eu acredito que nós podemos considerar aquilo que os nossos filhos dizem, por mais que seja absurdo, por mais que seja surreal, não tenha sentido para nós, no nosso universo adulto, mas tem sentido na subjetividade dele, daquilo que ele está entendendo. Então, é buscar esse ponto de equilíbrio que nada mais é que a assertividade, né, pastor? Sim, bem colocado, né, o que você expôs agora. E vale lembrar que não é isso que acontece na maioria dos lares hoje, Verdade. né. Os pais estão excessivamente ocupados, com seus afazeres, quer o marido no sustento da casa, quer a mãe também que precisa trabalhar fora para completar a renda familiar, e outras ocupações também. Então os pais estão muito ocupados hoje. E a criança, ela é antenada. A criança, ela está ligada nas coisas. E muitas vezes os pais não querem perder um pouco do tempo para sentar com a criança. Por exemplo, é mais fácil gritar para a criança obedecer. É mais fácil negociar com a criança. Ah, se você fizer isso, então você vai ganhar isso no Natal. Se você fizer isso, então no seu aniversário você vai ter isso. Então essa barganha, quando é aplicada assim excessivamente, né, essa criança, ela vai achar que ela vai poder barganhar tudo a favor dela. Porque ela aprendeu isso com os pais. E o gritar, sabe, esse ambiente de grito, de hostilidade, vai trazer para o mundo que essa pessoa vai ter que ganhar tudo no grito. É assim que ela vai enxergar. Essa vai ser a assertividade dela, vamos Uhum. dizer assim. E não é só isso, sabe? A criança, ela precisa desde cedo entender o que é ser responsável, sabe? E a criança também precisa ser frustrada. Agora, atrás de um não, atrás de um sim para uma criança, tem muito significado. A mãe, quando diz sim para a criança, a maioria das vezes, ela está mais preocupada com ela do que propriamente com a criança. Ela acha que ela vai proteger a criança dizendo sim, mas na verdade ela está dizendo para aquela criança: olha, eu sou uma boa mãe, viu? Tá vendo? Eu faço tudo para você. Como é que essa criança vai crescer? Né? Tudo que ela precisar, ela vai correr atrás da mãe. Uhum. Né? Ela não vai ter essa assertividade, ela precisa do conselho de alguém, ela precisa do apoio de alguém, sabe? E vai achar que o mundo tem o dever de oferecer tudo para ela. E de responder à altura, Responder à né? altura. Porque quando não responde, vem a agressividade. Então, e vem a agressividade por quê? Porque na infância ela não foi frustrada. Uhum. Então, quando ela se frustra no mundo, o que ela faz? Você sabe que a criança, ela persuade a mãe, né? Ela manipula a mãe. Uhum. Eles E são bem são, espertos, são né? espertos. Então, eles vão negociar. Eles começam a negociar. E se a mãe começa a negociar, então, quando chegar lá fora, no mundo, não vai ser bem assim. Uhum. É onde ela vai se frustrar, aí vem aquela agressividade e ela acaba sendo prejudicada. E o interessante, né, pastor, que eles são tão espertos que eles terminam agindo com manipulação, porque eles percebem a culpa que nós carregamos muitas vezes, que os pais carregam muitas vezes, porque trabalham demais. E é lícito trabalhar, nós não estamos questionando isso, nós estamos falando sobre assertividade justamente para que nós possamos encontrar um ponto de equilíbrio para que você consiga ter uma vida saudável, relacionamentos saudáveis com seu filho, seja com quem for, para que você se torne uma pessoa mais assertiva, para que você comece a considerar a você fazendo essas perguntas, como você se sente, o que você acha, do que você precisa.
Isso é muito importante você fazer essas perguntas de conhecimento, de considerações, para que você possa se colocar no lugar do outro. É muito importante quando você se coloca no lugar do outro, mesmo não concordando com algumas atitudes, você termina sendo uma pessoa assertiva, porque você para ouvir, você para absorver aquilo que você está ouvindo e que muitas vezes você não está conseguindo digerir, e você não precisa ser passivo ou agressivo. Apenas você precisa ser assertivo, ouvindo, dando uma resposta ou não, mas baseado no quê? Os relacionamentos é baseado no respeito, né? Respeito Exatamente. é muito importante. Então, só completando, né, essa questão do tratamento com os filhos, é, a mãe tem essa questão Tá da culpa. culpa. Né? Se eu não falar não para o meu filho, o que ele vai pensar de mim? Ela aprendeu isso com os pais muitas vezes, né? Com os pais, com a família dela. E ela vai levar isso para a criança. Agora, uma das coisas que mais pesa de tudo isso que nós estamos falando é o terrorismo emocional que os pais fazem. Terrorismo é uma palavra forte, né? Mas é preciso entender que muitas vezes nós fazemos isso inconsciente. Quantas vezes, né, pessoas que chegam no consultório, você vai estudar a infância dela, ela ouvia da mãe e falou, olha, qualquer dia, quando você chegar em casa, você vai ver a sua mãe morta, porque você está matando a sua mãe. Quantas vezes nós falamos isso, sabe? As pessoas falam isso. Como que você acha que uma criança vai chegar? Na hora, na hora que vai levar a criança pela primeira vez para a escola, sabe? Parece que já há uma... O problema não é a criança, sabia? O Uhum. problema é a mãe. A mãe que está com medo de deixar a criança pela primeira vez, ficar longe da criança pela primeira vez. Ela transferiu o Ela medo, transfere né? o medo para a criança, sabe? Isso é terrorismo emocional. Uhum. Sabe? E é o que vai gerar lá na frente? Pessoas nem um pouco assertivas, pessoas inseguras, dirigidas pelo medo. Ah, eu vou perder minha mãe. E vai mesmo entrar nesse dilema. Então, eu deixo aqui meu recado, pais, cuidado. Seus filhos não são tão ignorantes assim como você possa imaginar. Eles têm antena, eles percebem o ambiente, estão atentos a tudo. Não adianta você querer negociar com seu filho. Seja franco, seja aberto com ele. Aí você pode até falar, mas como é que eu vou criar então meu filho? Como é que eu vou falar tudo sim para tudo não para ele? Não, não é bem assim. Eu dei um exemplo outro dia. Você pediu para o seu filho fazer uma coisa, tá? E ele continuou brincando e não foi fazer o que você pediu. O que você vai fazer? Você vai gritar com ele? Você vai ameaçá-lo? Você vai negociar com ele? Não, não é tão complicado assim. Se você olhar para dentro de você e perceber que é você que tem o controle da situação, você vai lá, senta junto com a criança, gaste esse tempo tão precioso para você, com você mesmo. Deixe de fazer o que você está fazendo e senta com a criança, sabe? Troca uma ideia com ela. Fala, filho, vem cá, eu te pedi para você fazer tal coisa. E eu percebi que você não fez. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o quarto que eu quero te mostrar uma coisa. Chega lá no quarto, a criança vai. Segurando a mãozinha dela, ela vai para o quarto. Chegou lá no quarto, você vai falar, filho, então você vai ficar sentadinho aqui, tá? E você vai pensar um pouco. Você ama a nossa família, você quer estar inteira com a gente, tá? Agora, se você quiser continuar pertencendo a essa família, recebendo tudo que eu, papai, tem para oferecer para você, então você precisa assumir a partir de agora algumas coisas. Por exemplo, pense se vale a pena você ficar assim ou deixar de fazer aquilo que a mamãe pediu para você. Isso é uma explanação que a mãe está fazendo. A criança vai se sentir importante nesse Uhum. sentido, né? Ouvida. Poxa, ela vai ficar, não é castigo, sabe? Uhum. Se você sair daqui agora e for voltar lá para o brinquedo, tudo bem, filha. Eu vou entender que você decidiu ser assim. Então você começa já a jogar responsabilidade para a criança.
responsabilidade de ser, É, né, e e por que de colher as consequências, porque nós não exatamente. queremos, nós não ensinamos isso. Nós Não. existe uma autoproteção também, né, a gente protege muito, nós falamos por eles como se eles fossem até deficiente, Uhum. auditivo, né, e eles não escutam, não É. falam, então é complicado, né. É, e você percebe, Daniela, que numa situação dessa, os pais estão mais preocupados com eles mesmos. Uhum, Nós chamamos isso de mãe narcísica. Ela é uma mãe egoísta, sim, porque ela está pensando nela. Você vê, quer ver uma outra situação? Quando a criança insiste em dormir no meio com a mãe, no meio uhum, do casal. Você acha que a mãe está preocupada com a criança? Ela não está, não. Aquilo é uma provisão narcísica da mãe. A mãe está se sentindo bem com aquilo. Ela está sentindo prazer de ter o filho aqui do lado. Entendeu? Então ela está mais uhum. preocupada com ela do que pegar a criança, acostumar ela no berço. Vai ser ruim? A criança vai chorar, vai espernear. Mas 3, 4 dias depois ela está lá no bercinho dela, no cantinho dela e não vai mais incomodar. Então, muitas vezes, mãe, não é tudo culpa da mãe, certo? Mas a mãe tem a sua participação. Com certeza, porque nós, como pais, os pais eles refletem, né, os filhos, na verdade, vão refletir aquilo que os pais são, né. Então nós temos uma parcela aí de responsabilidade que não é pouca, não podemos simplesmente, terceirizar aquilo que é responsabilidade nossa como pais. Mas também, não precisa ser tão pesado, tão duro a vida. Porque a partir do momento que você vai ensinando os seus filhos a pensar a respeito do que eles sentem, considerando o que eles sentem, eles vão crescendo e eu creio dessa forma, mesmo a gente já sabendo da questão da subjetividade, eu acredito que ele consegue assimilar aquilo que é bom, aquilo que é bom para ele, aquela sensação de bem-estar, que é a segurança do lar, que todos os lares, se não têm, precisam ter. Existem lares que não têm essa segurança e muitas vezes Uhum. a criança ela vai buscar a segurança, em outras coisas e se nós formos entrar aqui nisso, N, um assunto vai puxando o outro, né, pastor? Exatamente. E para encerrar, então, eu só queria deixar isso para você, mãe. Não se sinta tão culpada assim, tá? Tem jeito, sim. Os nossos filhos são bênçãos, é presente de Deus para a nossa vida. Mas saiba, né, que a Bíblia fala, né? Nós não criamos filhos para nós criamos os filhos para o mundo. Então, às vezes, a gente precisa fazer esse interdito. E lembre-se que a forma como você se relaciona com o outro e com você mesmo, define o sucesso da sua vida, o sucesso nos seus relacionamentos, a saúde nos relacionamentos. Então, é importante você considerar o que você sente, considerando o outro e tendo como base o respeito. O fato do outro pensar diferente não quer dizer que é melhor ou pior. Então, nós precisamos trabalhar e desenvolver essa assertividade porque é possível. Então, como vocês viram aqui, tudo começa lá na infância, mas nem tudo está perdido, porque nós, através da terapia, através do acolhimento, né, pastor, que só para, eu sei que o senhor já concluiu, mas assim, muitas pessoas podem estar se perguntando agora, muitas pessoas adultos, homens e mulheres adultos, poxa, mas eu sou extremamente agressivo, eu sou extremamente ansioso, eu tenho uma violência dentro de mim que grita, que por qualquer coisa eu sinto que sou capaz até de matar. Então eu não tenho solução. Não, você tem solução. A questão é como você quer lidar com isso. Se você realmente quer mudança na sua vida, busque primeiramente fazer aquelas perguntas que nós falamos, né? Como você se sente? Por que você se sente assim? Buscar um motivo que às vezes parece difícil e dolorido, mas é necessário para que você encontre um equilíbrio. Então, mais uma vez, nós estamos aqui falando sobre a análise, mais uma vez, nós estamos falando sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento ele é muito importante para que você, mesmo tendo a vontade
de bater, mesmo tendo a vontade de xingar num trânsito, você consiga ter o equilíbrio, respirar profundamente e fazer algumas perguntinhas mágicas: por que que eu vou xingar? Vai passar. Então fica aqui as nossas considerações. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça parte desse canal que é bênção, tem sido bênção na vida de todas as pessoas que têm participado. Você que surgiu dúvidas, deixa a sua pergunta que nós estaremos respondendo. E o que nós temos a dizer a vocês, que nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, não somente nas nossas vidas, mas por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer na sua vida. Deus abençoe vocês.